Olá, alunos, saudações a todos. Nós vamos dar continuidade aqui aos nossos estudos de literatura com os assuntos da segunda unidade para a terceira série. E hoje nós vamos tratar sobre dois movimentos literários, né? Que vai ser o parnasianismo e o simbolismo. Na última aula nós estudamos o naturalismo e o realismo. Hoje a gente vai conhecer as duas escolas literárias que surgiram logo em seguida, as duas escolas literárias que nós estudamos na semana passada. Vamos começar falando um pouco sobre o parnasianismo, tendo uma ideia geral do que foi esse movimento, né? O movimento literário que surgiu na mesma época do realismo e do naturalismo, no final do século XIX. Então, esse movimento, né, o parnasianismo, é o movimento que vai surgir no mesmo momento em que também surgiram o realismo e o naturalismo. Então, esse movimento ele tem muito a ver com os dois movimentos que nós estudamos na semana passada. Seu nome surge de Pernès Contemporain, antologias publicadas em Paris a partir de 1866. Então, esse movimento, né, ele vai começar a partir da publicação dessa revista, né, que era uma revista que trazia aí uma coletânea de poemas que eram produzidos de acordo com a visão daquele momento, ou seja, final do século XIX. E o nome dessa revista era Pernès Contemporain, e esse é um dos motivos para que esse movimento literário ele tenha esse nome, né, parnasianismo. Agora, de onde é que vem o nome Parnaso, né? Parnaso é como se chama a montanha consagrada a Apolo e as musas da poesia na mitologia grega. Então, de acordo com a mitologia grega, o Monte Parnaso era o lugar onde vivia Apolo e as musas. O deus Apolo e as musas, eles eram, de acordo com a mitologia grega, responsáveis pela inspiração artística, né? Então, devido ao fato dessas divindades viverem nesse monte, né, o Monte Parnaso, é daí também que vem o nome parnasianismo. O nome parnasianismo vem desse monte fictício, né, que, de acordo com a mitologia grega, era o local onde vivia o deus Apolo e as musas. E essas divindades eram, de acordo com a mitologia, responsáveis pela inspiração artística. Daí, então, que vem o nome parnasianismo. De postura antirromântica, o parnasianismo é baseado no culto da forma, na impessoalidade, na impassibilidade e impessoalidade, na poesia universalista e no racionalismo. Então, diferentemente do romantismo que nós já estudamos, que nós vimos as duas gerações do romantismo, né? O romantismo na prosa e o romantismo na poesia aqui no Brasil, que falava muito sobre nacionalismo, sobre a questão do sentimentalismo, exaltava a questão do indivíduo, da subjetividade, né? Eram obras que falavam sobre aquilo que os personagens sentiam, né, emocionalmente diante de diferentes situações. Então, o parnasianismo ele é um movimento literário, né, que vai surgir em oposição a tudo isso, a essa visão sentimentalista, individualizada. Então, o parnasianismo é um movimento literário, né, que vai se basear na questão da impessoalidade, na questão de uma poesia universalista e calcada no racionalismo, ou seja, uma poesia que não trata de questões particulares, mas que vai tratar de questões mais gerais, mais universais, e vai tratar isso não de maneira sentimental, mas de uma maneira racionalizada. E havia também, nesse movimento literário, o culto à forma. O que seria esse culto à forma? Era a preocupação que os autores tinham, né? É importante salientar que o parnasianismo ele se desenvolve apenas na poesia, diferentemente do romantismo, quando nós estudamos, né, que vai se desenvolver na poesia e na prosa. O parnasianismo vai se desenvolver apenas na poesia. E no campo da poesia, o parnasianismo vai se ater muito à questão da forma, ou seja, de compor versos poéticos que sejam, do ponto de vista métrico, perfeitos, ou seja, eles vão se preocupar com a questão da rima, com a questão das sílabas poéticas, né, com a preocupação de produzir um poema que seja, do ponto de vista formal, perfeito. É por essa razão que
os autores parnasianos vão se interessar muito por aqueles poemas de forma fixa, em especial o soneto, que é aquele tipo de poema geralmente escrito em decassílabos, né? Ou seja, cada verso vai ter aí 10 sílabas poéticas, e é constituído de 2 quartetos e 2 tercetos. Os autores parnasianos criticavam a simplicidade da linguagem, a valorização da paisagem nacional e o sentimentalismo. Para eles, essa era uma forma de subjugar os valores da poesia. Então, o parnasianismo, de maneira geral, aqui nós estamos falando do parnasianismo de maneira geral, não especificamente do parnasianismo aqui no Brasil, né? Então, o parnasianismo, de forma geral, ele criticava a simplicidade da linguagem, ou seja, para os autores parnasianos, uma poesia, né, ela deveria se valer de palavras rebuscadas, de palavras elevadas, ou seja, de palavras que não eram utilizadas no cotidiano das pessoas. E eles entendiam que a poesia ela ganhava mais valor, ela era mais valorizada a partir do momento em que se valia desse tipo de uso de linguagem, ou seja, aquela linguagem difícil, rebuscada, mas entendida como uma linguagem mais elevada pelo fato de não ser aquela linguagem usada pelas pessoas em seu cotidiano, né? E criticavam também o tratamento de questões de natureza nacional. Isso é uma característica do parnasianismo geral, porque aqui no Brasil os autores parnasianos vão abordar questões nacionais, em especial o poeta Olavo Bilac, né? Então, de modo geral, os poetas parnasianos vão desprezar o tratamento do nacionalismo, que era o que acontecia, por exemplo, no romantismo. Só que aqui no Brasil isso não vai acontecer, ou seja, aqui no Brasil nós vamos ter poemas parnasianos que exaltam valores nacionalistas, né? E a questão do sentimentalismo, que também é uma coisa que os autores parnasianos vão procurar evitar, né? Já que ele é um movimento que procura a todo momento se contrapor ao romantismo. A proposta inovadora era de uma poesia de linguagem rebuscada, racional, perfeita do ponto de vista formal. Então era assim que os autores parnasianos procuravam compor seus poemas, né? Uma linguagem rebuscada, ou seja, uma linguagem difícil de você entender, devido ao fato de ela ser uma linguagem pouco usual, racional, ou seja, é um tipo de poema que não vai abordar as coisas do ponto de vista sentimental, né? E a preferência por um ponto de vista formal, né? Ou seja, aquele tipo de poema com uma estrutura métrica, rítmica, bem definida, entendida como perfeita. Vamos então aqui tratar das características gerais do parnasianismo. Algumas coisas aqui nós já falamos, né? Idealização da arte pela arte, essa é uma coisa fundamental no parnasianismo, porque nós temos que entender essa arte pela arte da seguinte maneira. Para os autores parnasianos, a poesia ou a literatura de maneira geral não deveria ser usada com a finalidade de, por exemplo, apresentar uma visão crítica sobre uma determinada coisa, como, por exemplo, quando a gente estudou a fase condoeira da poesia romântica aqui no Brasil, que era aquele tipo de poesia que criticava a questão da escravatura. Então, era uma poesia politicamente e socialmente engajada. Então, para os autores parnasianos, a literatura não deveria ser um espaço para se fazer qualquer tipo de militância social, política, né? A poesia deveria tratar não de questões particulares, mas de questões gerais, ou seja, a preferência pelo tratamento de conceitos, né? Então, esse entendimento de que a arte deveria ter como foco ela mesma e não nenhuma outra finalidade de natureza social, política ou ideológica. Essa é a percepção dos parnasianos. É por essa razão que os parnasianos vão ir contra a abordagem de temas nacionalistas, porque isso aí para eles seria o quê? Você utilizar a literatura para uma finalidade outra que não seja a arte. Busca da perfeição formal, que é o que nós tratamos, né? A preocupação que os parnasianos tinham de produzir poemas do ponto de vista formal perfeito, no sentido do esquema rítmico, da estrutura métrica.
preferência pelo soneto, né? O soneto era uma forma fixa, é uma forma fixa de poesia, né? Como eu falei, é um tipo de poema constituído de versos decassílabos, ou seja, versos com 10 sílabas poéticas, e se organiza com 2 quartetos e 2 tercetos e utiliza geralmente rimas interpoladas, ou seja, numa estrofe com 4 versos você vai ter a última palavra do primeiro verso vai rimar com a do quarto verso e as últimas palavras do terceiro e do segundo e do terceiro verso vão rimar entre si, que se chama o esquema rítmico de rimas interpoladas, né? Então, como o soneto ele permite, né, esse tipo de estruturação mais formal, é por essa razão que os autores parnasianos vão preferir produzir poemas na forma de soneto. Preferência pela descrição, né? A gente vai ver poemas que possuem uma estrutura narrativa, ou seja, eles vão narrar uma coisa que está acontecendo, e nessa medida eles fazem a descrição do cenário, das pessoas que estão ali participando do que está sendo narrado. Rimas raras, né? Vamos entender aqui o que são as rimas raras. Rimas raras, pessoal, é quando o poeta ele consegue estabelecer a rima entre palavras que pertencem a classes gramaticais diferentes. Ou seja, o autor ele vai ali fazer uma rima entre um substantivo e um verbo, entre um adjetivo e um advérbio, né? Então, isso é que se entende por rimas raras, é a rima entre palavras que pertencem a classes gramaticais diferentes. As rimas pobres, portanto, seriam aquelas rimas entre palavras que pertencem à mesma classe gramatical. Por exemplo, um substantivo vai rimar com outro substantivo, um verbo vai rimar com outro verbo, um adjetivo vai rimar com outro adjetivo. Isso são as chamadas rimas pobres. Rimas raras é quando você vai estabelecer aí a rima entre palavras que pertencem a uma classe gramatical diferente. Um adjetivo rima com um substantivo, um advérbio vai rimar com um verbo e assim por diante. Vocabulário culto, né, que é o uso daquelas palavras pouco usuais. Então, em vez de eles falarem, por exemplo, um bando, eles vão falar uma malta, né? Malta significa bando e assim por diante. Ou seja, eles vão procurar usar palavras que não pertencem ao uso cotidiano da linguagem. Objetivismo, né, que é a oposição à questão do sentimentalismo. São poemas que não vão abordar nenhum tipo de percepção sentimental. O racionalismo, que tem a ver com o objetivismo, né? Ou seja, são poemas que tentam, por exemplo, a gente vai ver muitos poemas parnasianos que tratam de conceitos, e quando eles trabalham esses conceitos, eles trabalham de uma maneira racionalizada, tentando construir algum tipo de raciocínio a respeito daquilo que eles estão tratando. E é por essa razão que esses poemas a gente vai perceber muito a questão do universalismo, né? Então, os autores parnasianos eles não vão tratar de questões particulares. Por exemplo, quando ele vai falar do amor, ele vai falar do amor enquanto um conceito universal e não como um sentimento que alguém está tendo. Apego à tradição clássica, né? A gente vai perceber, como nós vimos no período do humanismo, do classicismo, aquele apego à produção literária desenvolvida no período da antiguidade clássica greco-romana em especial. A gente vai rever, né, o uso desse tipo de percepção na arte, né, essa tentativa de copiar os antigos. Isso também vai se refletir no uso de elementos da mitologia greco-latina, ou seja, poemas que falam sobre deuses, né, sobre deuses, semidivindades. Isso tem muito a ver com o próprio movimento, né, já que o nome parnasianismo, como nós já vimos, vem do monte mitológico chamado de Monte Parnaso, que era onde viviam as divindades responsáveis pela inspiração artística, né? Então, os autores parnasianos eles vão se valer muito da cultura greco-latina no aspecto mitológico e também da produção, do que se produzia literariamente nesses períodos. Isso vai voltar aí, isso vai ser resgatado pelos parnasianos. E a rejeição do lirismo, né? Vocês devem saber que o gênero lírico é aquele gênero onde, geralmente aparece isso na poesia, onde a gente vê ali a voz do eu lírico que fala sobre sua percepção sobre alguma coisa, né?
sobre aquilo que ele está sentindo, sobre aquilo que ele está pensando. Então, o poema lírico é um poema subjetivo, já que aqui a gente tem ali a voz do sujeito. Como os autores parnasianos eles procuram ser objetivos, ou seja, não falar de questões particulares, mas falar de questões gerais, é por isso que eles vão rejeitar o lirismo. Vamos ver aqui um exemplo, né, de um poema, né, o poema é A Cavalgada, é um soneto do Raimundo Corrêa, e vamos tentar observar a partir da leitura desse poema as características que nós vimos do parnasianismo, né? A lua banha a solitária estrada. Silêncio, mais além, confuso e brando, o som longínquo vem se aproximando do galopar de estranha cavalgada. São fidalgos que voltam da calçada. Vêm alegres, vêm rindo, vêm cantando. E as tropas a soar vão agitando o remanso da noite embalsamada. E o bosque estala, move-se, estremece, da cavalgada o estrépido que aumenta. Perde-se após no centro da montanha. E o silêncio outra vez soturno desce, e límpida, sem mácula, alvacenta, a lua, a estrada solitária banha. Então, ó, como nós vimos, né? Uma das características do parnasianismo é a questão da descrição, né? Que a gente vai ver isso muito em poemas, onde vai apresentar a narrativa de um evento. Então, essa é uma característica que a gente percebe nesse poema Cavalgada, né? Porque aqui, o que está sendo aqui contado? A cavalgada de um grupo de fidalgos, ou seja, de um grupo de jovens. Veja que aqui o autor, em vez de usar o nome jovens, ele usa o nome fidalgos, né? Que é um nome também dado a jovens que pertencem aí à alta classe, né, a classe dos fidalgos, ou seja, aos nobres. Né? Então, em vez de ele falar de jovens nobres, ele prefere usar o termo fidalgo, né, que é o que? Um termo não muito usual. Então, a gente vê aqui essa preferência pelo uso de palavras difíceis, palavras rebuscadas. Né? A gente vê que aqui se trata de um soneto, já que nós temos aqui um poema que é composto de 2 quartetos e 2 tercetos, né? E a gente percebe o uso aqui de rimas interpoladas, né? Observem que nessa primeira estrofe, né? A lua banha a solitária estrada. Silêncio mais além, confuso e brando, o som longínquo vem se aproximando do galopar da estranha cavalgada. Observem aqui, pessoal, que estrada vai rimar, estrada, né, a palavra estrada que aparece aqui no primeiro verso, vai rimar com a última palavra do quarto verso, que é cavalgada. Né? Estrada vai rimar, a estrada que aparece no primeiro verso, vai rimar com a palavra cavalgada que aparece no quarto verso. Né? E observem aqui que no segundo verso, onde aparece a palavra brando, brando vai rimar com aproximando, né? Ou seja, aqui nesse caso, a gente tem o verso segundo que vai rimar com o verso terceiro. Né? Então, por isso que se chama de rimas interpoladas. Né? O primeiro verso rima com o quarto e o segundo rima com o terceiro. E observem aqui, no caso do segundo e do terceiro verso, quais são as palavras que vão formar aqui a rima. Veja aqui, brando, que é um adjetivo, vai rimar com a palavra aproximando, que é aqui uma forma impessoal do verbo aproximar. Né? Aproximando aqui é o gerúndio do verbo aproximar. Então aqui a gente está vendo um adjetivo que está rimando com um verbo na sua forma impessoal no gerúndio. Aqui, então, a gente está vendo um exemplo de uma rima rara, já que é uma rima estabelecida entre duas palavras que pertencem a classes gramaticais diferentes. Claro que isso não vai acontecer em todo o poema, mas, pelo menos aqui nessa parte, a gente observa o uso do emprego das rimas raras. Né? Então, observem aqui também, pessoal, que aqui não está sendo tratado nenhuma coisa de cunho pessoal. Né? A gente não está vendo aqui sentimentos, nenhum tipo de sentimento. É simplesmente a descrição de um evento, né?
Os personagens que fazem parte desse evento não têm voz, a gente não sabe quem eles são, não sabe o que eles sentem, porque não é disso que o autor quer tratar. O autor quer simplesmente falar de uma cavalgada no sentido geral. Né? Então a gente percebe aqui que é um poema de cunho muito impessoal, já que aqui a gente não vê a impressão pessoal de ninguém que participa disso aqui que está sendo narrado, ou seja, de nenhum desses jovens que participaram dessa cavalgada. Observem também aqui, por exemplo, na última estrofe, né? No último terceiro, no segundo terceto, né? E o silêncio outra vez soturno desce, né? Que é uma coisa soturna, uma coisa que vem de maneira sorrateira, né? Você não percebe quando ele acontece, né? Então, em vez de falar, o silêncio vem sem que ninguém o perceba, ele prefere usar a palavra soturno, né? A límpida, sem mácula, alvacenta, e límpida, sem mácula, alvacenta, a lua, a estrada solitária banha, né? Veja que ele descreve a lua como o quê? Como límpida, como sem mácula e como alvacenta. Ele está querendo dizer o quê com essas palavras todas? Simplesmente que a lua é branca, né? Então veja que ele vai fazer aqui questão de usar palavras difíceis nesse poema. E por que ele vai usar palavras difíceis? Porque é isso que os parnasianos entendem que deve ser a poesia. Deve ser aquele tipo de texto em que usa palavras difíceis, palavras elevadas, né? Palavras que as pessoas não utilizam no seu cotidiano. E vejam que aqui a gente tem um exemplo, né, nesse último verso, de uma inversão, né, o chamado hipérbato, que é quando você rompe ali aquela estrutura convencional da frase, né? Sujeito, verbo, predicado. Aqui a gente vê essa organização se desarmonizar, né? Assim, a lua, a estrada solitária banha. Ele está dizendo o quê? Que a estrada é banhada pela lua. Né? Então veja que ele não apresenta dessa forma direta, ele vai utilizar dessa forma invertida, na forma aqui desse hipérbato, ou também chamado de inversão. Então, nesse poema, a gente vê aqui a questão da impessoalidade, a questão do uso das rimas raras, da preocupação com a formalidade do poema, né, com o aspecto formal do poema, o tratamento de questões generalizadas, não vemos aqui nenhum tipo de individualismo. Então, tudo isso aqui compõe o ideário do que, para o parnasianismo, deveria ser a criação poética. Então, aqui a gente tem nesse poema um bom exemplo do que o parnasianismo entende por a composição de poemas, o que eles entendem por literatura. Vamos então agora conhecer como é que o parnasianismo vai se desenvolver no Brasil, né? Teve como marca inicial a produção a publicação da obra Fanfarras de Teófilo Dias em 1882. Então é a publicação dessa obra Fanfarras, que vai ser uma obra que vai apresentar, né, poemas nesse estilo, que vai dar início ao parnasianismo no Brasil. Os mais importantes escritores brasileiros do período formavam a chamada Tríade Parnasiana, a qual era composta por Olavo Bilac, Alberto de Oliveira e Raimundo Corrêa. Então são esses aqui os três principais autores do parnasianismo no Brasil. Os escritores parnasianos buscavam sentido para a existência humana por meio da percepção estética, né? Ou seja, eles tentavam aqui tratar de questões universais a partir dos elementos que a literatura oferecia. Eles entendiam que, ao analisar essas questões gerais, como, por exemplo, a existência humana por meio dos recursos estéticos, era um caminho, era uma ferramenta para a gente entender o sentido dessa existência. A preocupação residia na arte pela arte, ou seja, a forma como característica principal da poesia. Tem aquilo que a gente viu, né, de uma poesia preocupada com a formalidade e não com aquilo que ela vai tratar, é algo que a gente vai ver também no parnasianismo no Brasil. Vamos então aqui observar algumas características do parnasianismo brasileiro. A gente vai perceber que algumas dessas características vão se repetir e vão aqui aparecer algumas coisas novas, como, por exemplo, a arte pela arte, nós já vimos, né? Objetivismo e universalismo também, cientificismo e positivismo, que é a questão daquela ideia de você tentar explicar as coisas por meio
das teorias científicas que estavam surgindo nesse momento. A gente vai ver isso no parnasianismo brasileiro. Temas baseados na realidade, objetos de paisagens, fatos históricos, mitologia grega e cultura clássica, que também é um elemento que nós já vimos. Busca da perfeição e a sacralidade e o culto à forma, ou seja, a ideia de que o poema ele deve ser composto de uma forma que seja, do ponto de vista formal, perfeito. Preocupação com a estética, metrificação e versificação, tem a ver com o que nós já tratamos, né? Utilização de rimas ricas e palavras raras. Em rimas ricas nós já tratamos. Palavras raras são aquelas palavras pouco usuais, aquelas palavras que não fazem parte do cotidiano do sua linguagem. Preferência por estrutura fixa, né? O soneto, nós já discutimos também aqui, e a descrição visual bem detalhada, que é muito parecido com o poema que nós analisamos, né? A Cavalgada. Então vamos ver aqui um exemplo de um poema parnasiano escrito pelo Olavo Bilac, e o nome desse poema é Profissão de Fé. O Olavo Bilac nos traz o seguinte: tosse, aprimora, alteia, lima a frase, enfim, no verso de ouro engasta a rima como um rubi. Quero que a estrofe cristalina, dobrada ao jeito do ourives, saia da oficina sem um defeito, e que o lavor do verso, acaso, por tão sutil, possa o lavor lembrar de um vaso de Becceriro. E horas, sem conto passo mudo, o olhar atento a trabalhar, longe de tudo, o pensamento. Então veja que quando o autor chama nesse poema de Profissão de Fé, ele está aqui falando do que Olavo Bilac entendia que era a função de um poeta. E como a gente vê aqui, ele vê que a composição de um poema deve ser trabalhada da mesma forma com que um ourives trabalha o ouro, né? Ou seja, preocupando sempre com a questão da forma, da pureza, né? Então, aqui ele deixa de maneira muito clara o que é que ele entende que deve ser a preocupação da composição poética, que é o quê? A preocupação com a forma. Um poeta ele deve procurar produzir um poema que seja, do ponto de vista formal, perfeito, assim como um ourives, quando ele cria uma joia, ele se preocupa em formar essa joia do ponto de vista formal, né, perfeita. Vamos pensar, por exemplo, num anel, numa aliança, né? Uma aliança ela tem que ser o quê? Perfeitamente redonda. E para que o ourives consiga criar essa aliança perfeitamente redonda, existe uma técnica para isso, né? Então, para o Olavo Bilac, também há uma técnica tão precisa quanto a técnica do ourives para produzir um poema. E um poeta ele deve se ater a essa técnica. É isso que ele está falando aqui, que poesia é técnica, a arte é técnica. E quando alguém se lança a esse tipo de atividade artística, deve ter consciência desse aspecto técnico da composição poética. Vamos então aqui conhecer, pessoal, alguns dos principais autores de obras do parnasianismo. Então a gente tem aqui o Teófilo Dias, que viveu entre 1854 e 1889, e suas principais obras são Flores e Amores, Cantos Tropicais, Lira dos Verdes Anos e Comédia dos Deuses. A gente tem Olavo Bilac, que é o principal poeta desse estilo, que viveu entre 1865 e 1918. Suas principais obras são Poesias, Crônicas e Novelas, Crônica e Fantasia, Conferências Literárias, Dicionário de Rimas, Tratado de Versificação, Ironia e Piedade e Tarde. Um detalhe sobre Olavo Bilac é que ele não apenas produziu poesia, ele também escreveu crônicas, né? Nas crônicas a gente não vai ver as mesmas características que a gente vai perceber na poesia de Olavo Bilac. Alguns elementos a gente vai perceber, como, por exemplo, a questão do realismo e alguns aspectos do naturalismo. Mas, quanto à questão do parnasianismo, a influência do parnasianismo na obra de Olavo Bilac, a gente vai perceber na sua obra poética. A gente também vai ter o Antônio Marino de Oliveira, que viveu entre 1857 e 1937, que escreveu
meridionais, versos e rimas, poesias, céu, terra e mar, o culto da forma na poesia brasileira. E por fim, o Raimundo Corrêa, que viveu entre 1859 e 1911, que escreveu sinfonias, versos, versões, aleluias e poesias. Então aqui estão alguns dos principais autores do parnasianismo no Brasil. Bom, pessoal, vamos então agora entrar no item sobre o simbolismo, certo? Para a gente tratar sobre o simbolismo, eu trago aqui para vocês essas duas pinturas, né? Uma pintura é do pintor francês Jean-François Millet, e que aqui é a pintura do lado esquerdo, e aqui do lado direito a gente tem a pintura do Vincent van Gogh. Vocês observam aqui, pessoal, que essas duas pinturas elas retratam mais ou menos a mesma coisa, né? A gente vê aqui um espaço bucólico, né? Um espaço do campo em que existe uma edificação ao fundo, aparentemente uma igreja, né? Esses dois elementos a gente vê nas duas pinturas. Porém, quando a gente analisa a pintura do Jean-François Millet, a gente percebe que o autor procurou retratar esse cenário aqui de uma forma mais próxima da realidade. Ao passo que o Vincent van Gogh retrata esse mesmo espaço, mas com elementos que a gente não percebe na realidade, sobretudo no que diz respeito ao uso das formas que ele emprega aqui e a depuração das cores, né? A gente percebe aqui o uso da coloração não muito condizente com a realidade. Então a gente pode dizer que a pintura do Jean-François Millet seria uma pintura mais realista, e a pintura do Vincent van Gogh seria uma pintura mais subjetivista, já que é como se nessa pintura o Vincent van Gogh estivesse tentando retratar a realidade, mas tratar a realidade a partir do seu ponto de vista. Então, a partir da análise desses dois quadros, a gente percebe o que é o simbolismo, porque o simbolismo vai ser um movimento literário que vai surgir logo em seguida ao parnasianismo, né? Ainda aí no final do século XIX, e que vai sugerir exatamente isso, a ideia de que a obra de arte não deve ser um reflexo da realidade, mas sim um reflexo da forma como subjetivamente, como pessoalmente, o artista percebe a realidade. Então, essa tentativa de descrever a realidade de maneira objetiva é algo que não vai ser defendido pelos poetas simbolistas. Os poetas simbolistas vão dizer que o autor deve tratar não da realidade de maneira objetiva, mas tratar a realidade como essa realidade individualmente se apresenta para o artista. Vamos então entender aqui os aspectos gerais do simbolismo, né? O simbolismo surge na França, quando o Manifesto Simbolista de Jean Moreas foi publicado pelo jornal Le Figaro em 1886. Então esse é o evento que marca o início do simbolismo. No manifesto, Moreas se opõe ao pensamento lógico-racional que deu origem às teorias científicas da segunda metade do século XIX. Então, nesse manifesto, ele vai se apresentar contra o positivismo, o darwinismo, né, todas aquelas ideias que surgiram aí no século XIX. E também, em especial, o positivismo. Diferente do realismo, que buscava fazer uma descrição objetiva de seu objeto, o simbolismo buscava a representação subjetiva da realidade, ou seja, para o simbolismo, o artista não deveria fazer uma descrição objetiva da realidade, mas sim apresentar a realidade tal como individualmente o artista a percebe. A poesia simbolista buscava ser antirracional, anti-intelectual, não racionalizada, composta por imagens, não por conceitos. Então, os autores do simbolismo, quando eles escreviam um poema, por exemplo, eles trabalhavam os temas não no sentido de tentar explicar alguma coisa, como o parnasianismo tentava fazer, mas ele trabalhava com a linguagem, tentando, por meio da linguagem, criar imagens. Por exemplo, quando o simbolismo utiliza a cor branca, essa cor branca representa espiritualidade. Então, na poesia simbolista, quando a gente observa as linguagens que ele vai utilizar,
a gente vai perceber que o que os artistas tentam fazer com o uso de determinadas palavras não é de fato apresentar para a gente um determinado conceito, uma determinada ideia, mas é na realidade criar uma imagem. Então as palavras, elas são empregadas no poema como se fosse um símbolo. Por isso que tem o nome simbolismo. O simbolismo dá origem às vanguardas do século XIX. Então, algumas vanguardas, né, que surgiram no século XX, a gente vai ver que o simbolismo é o movimento literário que vai dar aí lastro para que essas vanguardas se desenvolvam no início do século XX. Para o poeta simbolista, o símbolo, a imagem, servia como um meio de traduzir seu interior. Então, quando ele apresenta um símbolo, né, lembrando que as palavras no poema simbolista representam sempre alguma coisa, eles remetem a alguma imagem, né? Eles tentavam, por meio disso, apresentar para o público aquilo que havia na sua subjetividade. Por não ser um conceito, um símbolo não define com precisão ou exatidão, mas é capaz de sugerir sensações e percepções de coisas que não podem ser definidas de forma exata. Então, por meio do símbolo, os artistas tentavam tratar de temas que não era possível você tratar de maneira objetiva, como, por exemplo, a espiritualidade, né? Não há como você racionalmente tratar a espiritualidade. Então, por meio do símbolo, você consegue tratar a espiritualidade. Então, como os autores simbolistas se interessavam pela questão da espiritualidade, eles podiam se valer das imagens que as palavras poderiam remeter para trabalhar temas como esse, que não podem ser descritos de maneira objetiva. O poema simbolista não possui interpretação única ou objetiva, ou seja, nós podemos, a partir da leitura de um poema simbolista, encontrar diferentes significados e todos eles podem fazer sentido. Então, o poema simbolista ele acaba sendo um poema mais aberto a inúmeras interpretações. O contexto histórico em que se desenvolveu o simbolismo, né, como é final do século XIX, é muito parecido com o que nós já vimos no parnasianismo, no realismo e também no naturalismo. Né? Ele vai se desenvolver no final do século XIX, porém, nesse momento, existe a crise das teorias científicas e doutrinas racionalistas que surgiram no início do século XIX, ou seja, aquelas teorias como o positivismo, o darwinismo, né, a questão do determinismo, essas teorias vão começar a entrar em crise, só que elas vão começar a entrar em crise no campo das artes, ou seja, os artistas vão começar a observar que essas teorias elas não são suficientes na produção artística. Então, no campo das artes, essas teorias que ensejaram o naturalismo, o realismo e o parnasianismo, elas vão entrar em crise. Não é possível entender a realidade com uma simples análise do objeto. Deve-se voltar a olhar para o sujeito. Então, os artistas simbolistas, eles percebem que você simplesmente analisar as características exteriores de um indivíduo não é suficiente para explicá-lo. Por exemplo, vocês devem se lembrar que no naturalismo o artista tentava entender o sujeito analisando elementos como o contexto social em que ele vivia, suas características biológicas, o contexto histórico, suas condições socioeconômicas, ou seja, ele analisava o exterior do indivíduo para entender o indivíduo. O simbolismo vai entender que essa abordagem não é apropriada para entender o indivíduo. Para que você entenda o indivíduo, você não pode simplesmente considerar o seu entorno, o seu exterior. É preciso considerar aquilo que há no interior do sujeito para aí sim entendê-lo. Auge do progresso industrial e aumento do poder político e econômico da alta burguesia. Então, nesse momento em que os burgueses, né, que eram os donos das fábricas, donos da indústria, portanto, eles estavam no seu auge econômico, no seu auge político. O imperialismo, iniciativa colonialista e potências europeias para expandir seus mercados. Então, aqui nesse momento em que países como Inglaterra, Alemanha começam a colonizar países da África e da Ásia para expandir seu mercado capitalista, no sentido de encontrar novos grupos consumidores e também uma forma de obter matéria-prima para produzir seus produtos industrializados. Os conflitos de interesses econômicos e territoriais entre as nações da Europa se intensificam, servindo como um prelúdio da Primeira Guerra Mundial. Então, em função, né, entre outras coisas, né, desse conflito de interesses econômicos, né,
por conta da ocupação de determinadas colônias, de determinados territórios, isso vai se intensificar ao ponto de ensejar a Primeira Guerra Mundial. Vamos então aqui entender, né, algumas características do simbolismo. A gente tem aqui, né, a desvinculação com um fim social, né, ou seja, o autor simbolista ele não vai, por meio da poesia, por meio de sua obra, tratar de questões de natureza política, econômica, né, social. Eles vão se interessar por outras coisas, né? Busca pela essência das coisas, né? Ou seja, o autor simbolista ele não vai se preocupar com o aspecto exterior das coisas, ele vai se preocupar com o aspecto interior, sobretudo do indivíduo humano. O poeta expressa sua visão do mundo através do mergulho em sua subjetividade, ou seja, é aquilo do poeta descrever a realidade não como a realidade é de maneira objetiva, como procurava fazer o realismo, o naturalismo, o parnasianismo, mas ele vai procurar descrever a realidade tal como essa realidade lhe parece individualmente, subjetivamente. Preocupação com a sonoridade, uso de uma linguagem hermética e sugestiva, ou seja, uma linguagem que suscita diferentes possibilidades de interpretação. Preocupação com a sonoridade e a musicalidade dos versos para aumentar o grau de subjetividade e mistério do poema. Então, são poemas em que os autores vão procurar dar ao poema efeitos sonoros que vão remeter à sua musicalidade. E a ideia é que, por meio da musicalidade, o poema se reviste de um certo ar de mistério, né, de um certo ar de dificuldade de interpretação. Isso vai remeter ao lema, né, do poeta francês simbolista Paul Verlaine, que vai dizer de la musique avant toute chose, ou seja, a música apenas a música. A música é a única coisa que interessa numa obra simbolista. Busca pela pureza espiritual por meio da negação da matéria. Então, os poetas simbolistas eles tinham a ideia de que a matéria era algo que oprimia a criatividade do artista. E, portanto, apenas quando o artista conseguia sobrepujar a matéria, é que ele, de fato, conseguia se expressar de maneira livre toda a sua potencialidade artística, né? Por essa razão que objetos de cor branca são usados como símbolo que representam o desejo de desvencilhar a alma do corpo, né? Então, aquilo que nós falamos, né, da alma, a cor branca que representa justamente isso, né? A superação do espírito da tirania da matéria, né? Entendimento de que quando o artista consegue se desprender da matéria, é aí que ele consegue, de fato, viver plenamente a sua potencialidade artística. Aqui ele está falando claramente da morte, né? Muitos autores simbolistas, eles cultuavam a morte por esse motivo, porque eles entendiam que quando o artista morria, era o momento em que sua alma se desencarnava, e aí sim essa alma poderia se expressar de maneira plena esteticamente. Claro que isso aqui é uma ideia do simbolismo. Vamos ver aqui um exemplo de um poema simbolista do poeta brasileiro Cruz de Souza, chamado Livre. Livre, ser livre da matéria escrava, arrancar os grilhões que nos flagelam, e livre penetrar nos dons que selam a alma e lhe emprestam toda a etérea lava. Livre da humana, da terrestre bava, dos corações daninhos que regalam, quando os nossos sentidos se rebelam contra a infâmia bifronte que deprava. Livre, bem livre, para andar mais puro, mais junto à natureza e mais seguro de seu amor de todas as justiças. Livre para sentir a natureza, para gozar da universal grandeza, fecundas e angelicais preguiças. Então, em que consiste essa liberdade? Essa liberdade consiste no desprendimento da matéria, como o autor coloca aqui, que a matéria é uma coisa que escraviza. Então, quando o artista se desprende da matéria, ele então tem a oportunidade para viver plenamente de maneira livre, e daí então se explorar toda a sua potencialidade artística, toda a sua potencialidade poética. Isso aqui é
uma visão, né, particular, né, dos autores simbolistas. Aqui no Brasil nós tivemos dois autores que enveredaram por esse caminho, né? Um deles foi o Cruz de Souza, que viveu entre 1861 e 1898, e o Adolfo Guimarães, que viveu entre 1870 e 1921. Então, pessoal, esse é o nosso assunto por hoje. Eu vou deixar livre para que vocês tirem suas dúvidas e a gente possa aí elucidar alguns pontos que não ficaram claros quando nós tratamos sobre o parnasianismo e o simbolismo.